Com tanta tecnologia no mercado, será que ainda vale a pena fazer Botox? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista. Então, Ricardo, ainda vale a pena fazer Botox apesar de tanta tecnologia, tanta novidade, tanta coisa está surgindo no mercado da estética? O que você acha? Renata, para algumas queixas, o Botox ainda é a referência, ainda é o padrão ouro, ainda é o que a gente tem de melhor para oferecer para os pacientes. O Botox é a cereja do bolo, né, Ele Ricardo? ainda é a cereja do bolo para várias situações. Então, por exemplo, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, de todos os procedimentos que a gente tem disponíveis no mercado, por exemplo, para linhas horizontais na região da testa, a gente não tem tantas coisas assim que melhoram quanto o Botox, a toxina botulínica melhoraria, tá? Por mais que a gente tenha outros procedimentos, por exemplo, o preenchimento nessa região, ele leva a um aumento de volume da testa, que no padrão nosso ocidental é um padrão que não é muito legal. Os bioestimuladores de colágeno, alguns também levam ao aumento de volume, o que acaba sendo um pouco questionado pelos pacientes aqui do Brasil. E a gente acaba ficando muito com o Botox como uma coisa muito boa. E às vezes os bioestimuladores, como por exemplo fios lisos, né, que estimulam a produção de colágeno, mas não volumizam tanto. Mas no fundo, o Botox ainda é o mais feito para essa região. Não adianta também, né, Ricardo? Você melhora muito a pele fica maravilhosa, faz até com que esse efeito do Botox ele demore mais a ir embora, a passar. Porém, se a pessoa continua mastigando a pele, apertando a pele, essa pele ela vai marcando. Vai marcando. Não tem nenhum procedimento que impeça Não. essa marcação, né? E como o Botox faz essa paralisação transitória da musculatura, para essas linhas dinâmicas, que são as linhas de movimentação, ele é muito bom, ele funciona muito bem. Por exemplo, aqui na clínica, a gente usa muito outros procedimentos, mas a gente usa muito outros procedimentos associados. Por exemplo, a gente faz muito fio liso aqui, mas faz o fio liso de PDO geralmente associado ao Botox exatamente para que a durabilidade, a textura da pele melhore e o Botox dure mais tempo. Mas se você não usa o Botox, você não trata a origem do problema. Então acaba surgindo com muito mais frequência, né? Região, por exemplo, de pé de galinha, a mesma coisa, né? Assim, por mais que a gente faça alguns tipos de bioestimuladores próximos a essa região, por mais que a gente consiga colocar fios lisos de PDO, se você não trabalha na origem do problema, que é a movimentação excessiva, você fica um pouco enxugando gelo, porque você sempre tem que fazer de novo outro procedimento. Sendo que o Botox ele acaba trabalhando na origem do problema e dando um resultado mais estético, mais harmônico nesse contexto, né? E quanto mais velha essa pele, mais debilitada, mais movimento, mais marca, mais né? marca, mais ela vai enrugar, mais ela vai fazer aqueles pequenos sulcos, aquelas pequenas rítides, né? Assim, que são pequenas fissuras da pele que vão ficar marcando. Então o Botox ele acaba evitando muito. Ele tem aquele benefício momentâneo da melhora estética enquanto ele está funcionando, mas além desse benefício, ele tem um benefício a longo prazo, porque ele acaba melhorando e diminuindo as marcas ao longo dos anos, para quem faz com mais frequência. Né? Assim, também não é uma frequência excessiva, mas se a pessoa faz com alguma frequência, faz 2 vezes no ano, às vezes 3 vezes no ano, já é suficiente para segurar muito esse processo de envelhecimento da pele causado pela movimentação. E o Botox ele tem outras funções também, né, Ricardo? Além das linhas de expressões, né? Você consegue... Então, não é um procedimento que você, tipo assim, tem tecnologia nova, tem novidade, você vai descartar. Não. Toda a parte que envolve a parte muscular, Renata, ela tem benefício com o Botox, não tem jeito. Então, por exemplo, se a gente for pensar nisso que a gente falava de movimento, ele tem benefício. Se você pensar, por exemplo, por um bruxismo, uma pessoa que tem um bruxismo mais intenso, ele é muito bom, porque ele faz um enfraquecimento, digamos assim, daquela musculatura, de forma que a pessoa não pressione com tanta força a musculatura oral. Correção de diferença de um lado para o outro. Correção de diferença. A gente não vai ter muitas outras coisas que fazem isso. Por exemplo, um paciente que tem uma sobrancelha muito mais alta do que a outra, um olho muito mais caído do que o outro. Então, isso aí acaba que o Botox é muito efetivo, Renata. Assim. E é um procedimento que, apesar de não ser o último em tecnologia, né? Assim, não é um lançamento uma novidade, uma novidade,
ele é muito bem estabelecido e hoje a gente trabalha muitos pontos que são diferentes do que era no passado também. A gente busca resultados mais naturais, menos aquela paralisação que parecia um azulejo de tão parado, né? Assim, aquela testa até brilhando, a gente tenta não fazer isso dessa forma, mas mantendo uma certa expressividade do paciente, né? Da pessoa. Então isso é muito interessante. É um procedimento que não caiu em desuso, né? Assim, e provavelmente não cairá por agora. Tão cedo, né? Não cairá tão cedo. Então, concluindo, o Botox, nada substitui o Botox, nada né? substitui. Ainda vale muito a pena fazer o Botox. Ainda vale muito a pena. Ricardo, muito obrigada. Espero que vocês também tenham tirado essa dúvida aí sobre o Botox e a gente se encontra no próximo podcast.